Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo fungoso e entupida e fanhosa, mas estou com algum tempo e tenho mesmo que aproveitar para gravar um vídeo atrás do outro. Está mesmo muito frio, mas está um dia que promete ficar bonito, ainda está muito nublado por aqui, mas promete ficar bonito e isso para mim já sabem que é sinónimo de mais disposição, de melhor disposição e assim sendo toca aproveitar esta boa disposição e este entusiasmo para continuar a gravar vídeos. Já recebi 2 miminhos maravilhosos, depois eu mostrar-vos-ei porque de certeza absoluta que esses miminhos estarão presentes num vídeo que não sairá antes deste, mas aqui estou eu para fazer aquilo que é outra das coisas que me dá muito prazer fazer, que é olhar para trás e fazer um balanço anual do ano que acabou de terminar, não é? Não terminou há muito pouco tempo, e fazer então esse mesmo balanço, ver aquilo que o ano em termos livrólicos, em termos literários me trouxe. Estou a falar, como é óbvio, do ano 2022, não é? Olhar para trás, olhar para os meus apontamentos, olhar para o Goodreads, olhar para tudo aquilo que me pode apoiar para fazer este balanço e trazer-vos aqui as conclusões. Digo-vos já, desde já, que não vou incluir neste vídeo as melhores leituras de 2022. Não me batam, não fiquem frustrados. Isso irá aparecer noutro vídeo, mas se eu colocasse aqui as minhas melhores leituras de 2022, as melhores leituras de 2022 do meu marido, mais este balanço, eu já faço vídeos gigantes, mas esse de certeza absoluta que iria ficar com proporções que nem vale a pena imaginar, com de certeza absoluta mais de 40 minutos, e eu acho que também não há paciência para me aguentar, já eu acho que há pouca paciência para me aguentar com 30 minutos de vídeo, quanto mais com 40 ou 50. Assim sendo, este balanço vai ser um balanço geral, onde eu vou falar-vos daquilo que é a minha perspectiva do que foi 2022 e também vou falar-vos daquilo que, dentro das minhas leituras, foram releituras, foram leituras para projetos, foram de sessões, foram surpresas, ou seja, é um balanço algo semelhante àquele que eu faço sempre a meio do ano. E que aí também já vou dando uma indicação de tudo isto, também vou falando daquilo que foi o melhor da primeira metade do ano, mas nesta vez isso do melhor deixo para um vídeo à parte, para que vocês já perceberam, não fique um vídeo demasiado gordo e pronto, ok? E difícil de aguentar para quem está aí desse lado. O que é que eu vos posso dizer em termos gerais de 2022? Eu acho que vocês, se são assíduos aqui no cantinho, foram dando-se conta de que eu, ao longo de 2022, apesar de ter tido muito boas leituras, não me posso queixar, mas fiquei com a sensação, até pode ser uma sensação que não corresponde à verdade, mas é aquela sensação, pronto, que nós não conseguimos explicar, às vezes que até vai contra o que é verdadeiramente real, mas fiquei com a sensação de que não foi um ano muito bom. Não foi um ano assim espetacular, foi um ano normal, mas que não me trouxe, e lá vou eu lamuriar-me, não me trouxe aquilo que eu verdadeiramente queria que ele me trouxesse. Eu queria que ele me trouxesse mais experiências assim fabulosas de 5 estrelas. E eu sei que ainda não me debrucei muito bem sobre isso, mas sei que ao fazer o top das minhas melhores leituras de 2022 não vou ter muitas dúvidas, ou seja, não vou ficar com muita indecisa entre este e aquele, se vou fazer um top 10 ou se vou fazer um top 12, e mesmo fazendo um 10 ou um 12, eu sei que não vou deixar muitas leituras de 5 estrelas de fora desse top, entendem o que eu digo? Por isso, acho que foi um ano normal, não foi um ano espetacular, não foi um ano que me tenha deslumbrado, não, foi um ano normal, um ano onde eu não li tanto como eu li nos últimos anos. Foi um ano que eu vi-me aflita para chegar a um número redondo. Li em 2022, no total, li 70 livros. O maridinho leu 50
e tanto eu como ele, não 2022, para nós os dois, 2022 não foi de maneira nenhuma um ano, aquele ano em que lemos mais, não. E ele conseguiu chegar aos 50 mesmo no final de 2022, e o mesmo aconteceu para chegar às 70 leituras feitas. Dessas 70 leituras que eu fiz em 2022, posso dizer-vos que, sem repetir, porque eu fui repetindo autores, não é? Mas sem repetir, li 16 obras de autores portugueses. Gostaria de ter lido mais, porque o meu repto, o meu desafio é ler 2 autores portugueses por mês, um autor e uma autora. Não consegui fazer isso em 2022 em todos os meses, de maneira nenhuma, e fazendo a conta, li, sem repetições, li 16 autores portugueses. Claro que li mais autores estrangeiros, é normal, li 45, sem repetições, não é? Li 45 autores estrangeiros, sim, e li 16 portugueses, e disso, do total de tudo isso, li 31 obras de autores homens e li 30 obras de autoras mulheres. Ou seja, se fosse a fazer o balanço aqui, fico satisfeita, porque não há uma grande disparidade de maneira nenhuma, está muito equilibrado entre aquilo que eu li de homens e de mulheres, e isso é uma coisa que eu quero cada vez mais continuar a fazer, ou seja, em termos de sexo, não quero que haja uma grande disparidade naquilo que eu leio ao longo de um ano. Depois, em relação àquilo que foi o meu ano, destas 70 obras que eu li, 8 foram releituras, não foram muitas, já houve anos em que eu fiz mais releituras, mas também sei que estas 8 releituras que eu fiz foram releituras muito bem escolhidas, porque todas elas me preencheram mesmo, me trouxeram aquilo que eu estava à espera que elas me dessem ao pegar nelas pela segunda vez ou pela terceira vez. Eu queria mesmo, e continuo a querer isso, que as releituras sejam verdadeiramente um momento de aconchego, um momento de regressar àqueles tempos, sei lá, aqueles minutos que eu preenchi com a leitura pela primeira vez daquela obra e que ela me arrebatou tanto que eu quero voltar a sentir o mesmo. E foi isso que eu consegui com estas 8 releituras. Gostei mesmo delas. Foram 8 e foram mesmo excepcionais, sensacionais, e é isso que eu quero continuar a fazer em 2023. Quero continuar a reler, mas quero continuar a reler de uma forma muito criteriosa, saber bem aquilo que eu quero reler para que não sinta nenhuma decepção, porque se dói quando nós lemos uma obra pela primeira vez e ela nos decepciona, para mim ainda dói mais quando eu vou ler uma obra que me agradou tanto em determinado momento e depois a segunda leitura é uma decepção e mancha e, sei lá, estraga todo aquele prazer que eu tive, não sei há quanto tempo, quando li essa obra pela primeira vez. Por isso, 8 releituras, todas saborosíssimas e excepcionais. Continuando a falar daquilo e agora de uma forma mais específica, daquilo que foi o meu ano 2022, posso dizer-vos que a grande surpresa que eu tive ao longo do ano que acabou foi de uma obra para a qual eu não tinha nenhumas expectativas. Aliás, até tinha algum preconceito com esse género de obras. Achava sempre que eram demasiado levezinhas e que não iam trazer nada e demasiado previsíveis e até com algumas coisas que poderiam não corresponder muito bem à realidade. Pronto, foi a maior surpresa, sem dúvida alguma, porque apareceu no momento em que eu estava mesmo a precisar desse género de leitura, devorei-a, chorei, ri, quis já viva força ler aquilo no menor espaço de tempo. Foi uma obra que eu ainda tenho umas boas páginas que eu devorei e adorei, e foi a maior surpresa, e espero que um dia destes
e eu regresso a esse género de leitura, já vos vou dizer qual foi, e que essa surpresa continue e que me deixe bem disposta e que me deixe feliz e que me deixe, e que me faça chorar, que me faça rir, mas que ao menos me deixe preenchida. E a maior surpresa do ano foi, sem qualquer dúvida, e tem tudo isto que eu vos falei até agora, ou teve para mim tudo isto que eu vos falei até agora, foi Peripécias do Coração, de Julia Quinn, que eu deixo-vos ficar aqui a capa, não tenho a obra, ela pertence à biblioteca da minha terrinha, e olhem, amei, fui para ela porque eu nas séries não sou de maneira nenhuma tão exigente como sou nas minhas leituras, papo um pouco de tudo, e papei a segunda temporada da série Bridgerton, que está baseada nesta saga de Julia Quinn, e gostei tanto dessa segunda temporada que quis mesmo saber se o livro me traria aquilo tudo que a segunda temporada me trouxe, e trouxe-me coisas diferentes, é certo, porque a série é baseada, não tem exatamente tudo igual à obra, foram experiências diferentes, mas foram experiências igualmente surpreendentes e fabulosas, e ainda bem que eu arrisquei e li Peripécias do Coração de Julia Quinn. Não é uma obra, não é um tipo de obra que eu vá ler com muita frequência, mas de vez em quando, porque não? Quando estou ou cansada ou desmotivada, acho que esse género de leituras me faz sempre muito bem, e ainda bem que 2022 me trouxe esta grande surpresa. Falando agora daquilo que não foi o lado bom de 2022, posso dizer-vos que tive algumas decepções que me doeram, algumas para as quais eu ia já um bocadinho preparada por aquilo que eu tinha ouvido de outros leitores ou lido, e outras que foram assim ainda mais dolorosas, porque toda a gente que tinha lido essa obra ou essas obras tinha adorado o que tinha lido, e para mim foram assim uma decepção que custou muito a engolir. Tenho aqui 5 obras, das quais vos vou dizer, e foram verdadeiramente eu não digo que foram as piores experiências, porque eu tive obras às quais eu dei até uma nota mais baixa. Não foram assim muitas, mas sim. Eu acho que estas não foram as piores, foram as maiores decepções. Aquelas que eu achava que não me iriam desiludir e que acabaram por desiludir-me, e isso ainda me dói mais, porque as outras que foram piores, pronto, olha, foram, e eu esqueci-as e não me chateei muito, mas estas doeram bastante. A primeira, acho que foi, de todas as que eu tenho aqui, foi a única que eu desisti dela. Falo-vos de Felicidade, de João Tordo. Eu sabia à partida que era uma obra que tinha ou agradado imenso a muita gente, inclusive ao meu marido, e que tinha desiludido outras pessoas. Já ia algo preparada, mas João Tordo é um dos meus autores favoritos. Apesar de que o que ele tem ultimamente escrito, pronto, já me tem deixado assim um bocadinho com o pé atrás. Então esta Felicidade foi uma experiência horrível. Não a terminei de maneira nenhuma, não gostei de maneira nenhuma. Acho que não é necessário descer tão baixo para fazer uma obra que está carregada de coisas associadas ao facto de o protagonista parecer que pensa mais com a cabeça de baixo do que com a cabeça de cima. Não sei, não gostei da maneira estereotipada daquilo que eu li, que não foi tudo. Como ele criou as personagens femininas, não gostei nada, foi uma decepção mesmo muito grande, e eu nem sequer tive estômago para continuar a obra e desisti dela. Quanto à segunda, foi também de uma autora portuguesa, da qual eu só tinha lido uma obra, mas tinha gostado muito, e esta obra em questão foi lida por muitíssima gente, foi lida cá em casa, foi adorada cá em casa, foi lida e adorada por muita gente aqui no Booktube e não só, e então eu tinha as expectativas muito lá em cima, porque todo este burburinho, não é? Todo este barulho à volta da obra, e o facto de eu ter lido uma obra já da autora e ter gostado muito,
Foi uma decepção muito difícil de engolir e falo-vos de Apneia, de Tânia Ganho. Li em setembro, terminei-a, mas desiludiu-me muito. Desiludiu-me não só o facto de achar que a obra é demasiado extensa, tem um final demasiado para os meus gostos e, na minha opinião, demasiado exagerado. Acho que a temática não precisava, a temática central tinha sumo suficiente para que a obra fosse brilhante. E acho que a autora exagerou e trouxe demasiado assunto, demasiadas coisas para a trama e fez que, para mim, ela se tornasse um exagero. Para além do facto de achar que o estilo, gosto muito do estilo de Tânia Ganho, continuo a gostar muito, mas acho que também exagerou nas citações que trouxe. Acho que poderia ter trazido as citações, mas não ter trazido tanta citação. Para mim, custou-me chegar a uma altura e sentir-me indiferente perante as citações, sentir-me indiferente perante a dor daquelas personagens, e isso é o pior que me pode acontecer numa leitura, e foi uma desilusão bastante grande. A terceira decepção ou desilusão também vem ao encontro disto que eu vos falei agora mesmo. É de um autor estrangeiro, um autor que me proporcionou a melhor leitura que eu fiz, creio eu, em 2018. Por isso vocês percebem o quanto eu queria que esta segunda obra que eu li do autor fosse semelhante. Eu não digo que teria que ser tão extraordinária como a primeira, mas que pelo menos seguisse as suas pisadas. E eu falo-vos de E Agora Zé Ninguém, de Hans Fayada. Tinha lido dele em 2018, Morrer Sozinho em Berlim, e amei. Assim, é uma das obras que eu mais tenho no meu coração. E este E Agora Zé Ninguém foi uma desilusão, sobretudo pelo estilo. Porque até posso perceber a intenção do autor, porque estamos perante uma obra que é protagonizada por um jovem casal apaixonado, que se vê com muitas dificuldades económicas, mas achei que o estilo que ele trouxe para a obra é demasiado infantil, demasiado com muitos diminutivos, com muita linguagem assim, entre aspas, ridícula, que transparece o amor. E havia tanta coisa interessante a dizer, com um estilo para mim mais sóbrio, sobre aquela década dos anos 20 na Alemanha, após o final da Primeira Guerra Mundial, e todas as dificuldades económicas pelas quais a Alemanha estava a passar. Tudo isso mexia muito comigo e me interessava muito, e depois ler a história num estilo assim muito abebezado fez-me muita confusão e foi uma desilusão. A quarta desilusão que eu vos quero trazer foi também de um autor que me trouxe uma leitura, um autor português que me trouxe uma leitura muitíssimo boa, ainda antes de eu ter aqui cantinho, ainda só tinha blog. Falo-vos de Norberto Moraes. Tinha lido dele antes de 2018 O Pecado de Porto Negro e amei aquilo, e agora li em 2022 O Sítio do Lugar Nenhum, e achei que esta obra ficou aquém do Pecado de Porto Negro. Tinha muitos ingredientes interessantíssimos, mas acho que exagerou. Acho que trouxe demasiadas personagens para a trama e depois não aprofundou as histórias, não conseguia, é óbvio, aprofundar a história de todas aquelas personagens, e elas eram interessantíssimas, todas elas, e eu gostava de conhecê-las muito mais, e achei que se a obra se cingisse a menos personagens, seria muito mais interessante, pelo menos para mim, para conhecer mais aprofundadamente a vida daquelas personagens e todas as peripécias. Ou seja, o estilo está lá, continuo a gostar muito do estilo de Norberto Moraes e da criatividade das suas narrativas, das suas tramas, mas esta para mim ficou aquém, por isso que eu vos disse, ou seja, não havia necessidade de tanta personagem e de tanta história.
A última obra que eu li também foi de um autor português, foi uma estreia, tinha algumas expectativas, pronto, porque ganhou o prémio José Saramago, já sabem que os prémios, pronto, podem ter, como é que eu ia dizer, podemos acreditar neles ou não, tem o seu valor que pode às vezes ser questionável, mas estava à espera que este prémio José Saramago me arrebatasse mais. Falo-vos de As Primeiras Coisas, de Bruno Vieira Amaral, e não gostei, achei que mais uma vez o estilo está lá, gostei muito do estilo cru, bastante frio, gostei disso, mas achei que eram demasiadas personagens e que não houve profundidade na história de muitas delas, e era isso que eu verdadeiramente queria. Foram estas as minhas grandes decepções de 2022, decepções que ainda hoje, agora a falar delas, me custam a engolir, mas pronto, foram estas e já sabemos que nunca podemos ter um ano só de leituras excelentes, não é? Oxalá que assim fosse. Pronto, vamos aprendendo, vamos levando assim algumas, não é? Alguns baques destes que nos decepcionam, que nos desiludem, mas pronto, também faz parte. Agora, para rematar, e vocês veem que eu já vou com 21 minutos, ainda se falasse das melhores leituras, isto nunca mais acabava, digo-vos que continuei a participar em 2022 em vários projetos, participei no UOL 77, participei no Ler Clássicos, da Dora, o Ler Clássicos da Aninha dos Sonhos de uma Leitora, participei no Março Ilustrado, que foi organizado pela Silvéria e pelo João, lá pelas bandas do Instagram. Participei no Agosto ao Quadrado e participei no Christmas in the Books, do qual ainda não vos falei, mas falarei no balanço mensal das leituras de dezembro. Claro que participei nos projetos que eu lancei, não é? Não vale a pena estar aqui a dizer-vos com que leituras, mas tenho projetos mais pessoais. Já vos falei, ler 2 obras de autores portugueses por mês, não consegui fazer isso em todos os meses. Ler Julinha em fevereiro, reler Julinha em fevereiro, reler Kate Morton em março, ler autores espanhóis em maio, arranquei este ano pela primeira vez com o projeto de ler prémios Nobel em julho. Continuei a ler Brasil em setembro, continuei a ler países hispano-americanos em outubro e continuei a reler ou a ler o que esteja associado ao mestre em novembro. Pronto. Agora, o que é que eu vos posso dizer para terminar? Posso dizer-vos que também senti que em 2022 fui conseguindo ler mais não ficção, que era um dos propósitos do ano e que continua a ser um dos propósitos de 2023. Li mais clássicos, não li ainda tantos como gostaria de ter lido, é um propósito que eu continuo a levar, ou quero continuar a levar a cabo em 2023, e o único propósito que eu sei que falhou redondamente de 2022 era ler distopias. Li Margaret Atwood em janeiro, a história de uma cerva, e para mim não fez sentido, e por isso nunca mais li distopias, a não ser aquelas que estão associadas a Saramago. Por isso esse propósito falhou redondamente em 2022 e nem sequer o trouxe para 2023 porque não vale a pena. Quanto ao cantinho aqui, fazendo e falando, muito de forma geral daquilo que eu posso fazer de balanço daqui do meu cantinho. Acho que continuei a ser bastante consistente. Sei que houve muitas semanas em que só publiquei um vídeo ao longo da semana e isso tem a ver com o facto de não ser nada fácil para mim conciliar este cantinho com a minha vida pessoal e profissional. Não é fácil, acreditem. Tenho mesmo que fazer alguns sacrifícios e tenho que fazer uma grande gestão da minha vida para ter espaço para estar aqui a falar convosco e depois para editar e publicar. Não é fácil e por isso 2022 senti ainda mais essa dificuldade, e acho que vou continuar a sentir em 2023. Pronto, não houve muitas novidades, não vos trouxe grandes novidades face a anos anteriores. A única novidade grande foi o projeto de ler prémios Nobel em julho, sei disso.
consegui atingir a meta dos 1000 subscritores, que era isso que eu queria no princípio de 2022, consegui atingir e ultrapassar, por isso agradeço-vos mesmo muito isso. Agora a meta é atingirmos os 1500 ao longo de 2023, é essa a meta, mas a meta de 2022 foi amplamente conseguida. E aquilo que eu vos posso dizer para terminar é que eu sinto-me, apesar de 2022 ter sido um ano que me deixa ali com uma sensação, pronto, de alguma frustração, posso dizer-vos, mas no geral senti-me satisfeita com aquilo que fiz e que produzi aqui para o cantinho, com a vossa interação, mesmo muito. Adoro a vossa interação e quero que ela continue e sinto-me mesmo muito satisfeita por isso. Isso é o que me dá mais satisfação, apesar de toda esta coisa de às vezes ser um sufoco eu conseguir gravar e publicar, etc. Mas vale a pena e é isso que me traz satisfação, vale a pena porque depois eu tenho o feedback da vossa parte, vocês conseguem mostrar-me que vale a pena continuar aqui e 2022 trouxe-me essa satisfação, continuou a trazer-me essa satisfação e eu espero e sei que essa satisfação de certeza absoluta vai manter-se por 2023, ok? Era isto que eu queria dizer-vos do balanço daquilo que eu sinto que foi 2022 em termos literários para mim. Já sabem, não foi assim um ano que me deixou extremamente contente, mas também teve os seus lados muito positivos. Falta-me falar do top das melhores leituras, mas não se impacientem, tenham um bocadinho de paciência porque ele há de aparecer muito em breve, ok? Um beijinho muito grande e já sabem que adoro os vossos comentários. Deixem aí em baixo ficar, por favor, aquilo que acharam do meu balanço e façam um balanço se assim entenderem, que eu vou gostar mesmo muito de ler e de responder. Façam um balanço do vosso 2022, aquilo que foram as vossas, quantas leituras conseguiram fazer, aquilo que foram as grandes surpresas, as grandes decepções, digam tudo aí embaixo nos comentários que eu gosto muito de saber, ok? Depois quando eu fizer o vídeo das melhores obras, também vou querer saber, obviamente, aquilo que foram as vossas melhores leituras de 2022. Um beijinho muito grande e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!